Vem aí, Central de Notícias TV, a TV feita por você. Estamos de volta com o Jornal da Manhã aqui pela sua emissora e hoje nós temos convidados especiais. O Henrique Bois está conosco, né, para bater um papo com ele, que tem 38 anos, advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, foi analista do Judiciário do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi por 2 vezes deputado estadual, já foi reeleito deputado federal, já foi secretário das cidades, já foi secretário de articulação política, até secretário de comunicação também já está na lista. Eu falo de Rubem Júnior, que a gente costuma chamar aqui no Jornal da Manhã de Rubinho, filho do Rubão. Bom dia, Rubem Júnior, satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Humberto, a satisfação é minha. Quando tu foi falando do currículo, eu fui me sentindo mais velho, porque eu já cumpri muitas tarefas em muitos lugares, mas tenho orgulho de saber que posso andar de cabeça erguida, que por onde a gente passou, a gente tem cumprido o nosso papel. Bom dia, Bois. Bom dia, Humberto, bom dia, ouvintes da Central de Notícias, bom dia, deputado Rubens Júnior. Prazer estar aqui com o senhor para a gente conversar sobre a política, sobre Maranhão, sobre o Brasil. Você pode fazer a primeira pergunta para o Rubem Júnior, né, que é sobre aquela questão das universidades públicas, se ele acha que deve se cobrar mensalidades, não deve cobrar. Qual foi o papel dele? Pois é, o senhor participou dessa votação dentro da Comissão de Constituição e Justiça, onde o senhor barrou a tramitação dessa PEC, né? É uma proposta de emenda constitucional. O senhor acha a possibilidade, depois de barrar, ela retornar e ela ser aprovada agora pela legislação? Nessa legislatura? Olha, o Congresso tem muitas propostas ruins tramitando. Essa é uma delas. O que prevê essa PEC? Que passa a ser cobrado a mensalidade nas universidades federais públicas. Eu sou daqueles que defendem que a Universidade Federal tem que ser pública, gratuita e de qualidade. Então você cobrar mensalidade não ajuda nessa direção. Aí tem gente que diz, não, mas você cobra e vai melhorar a qualidade. Essa mentira eu já vi em outros momentos. Por exemplo, um tempo que disseram, não, vamos cobrar bagagem de avião, que aí a passagem vai ficar mais barata. Não ficou. Não, vamos aprovar a reforma trabalhista que vai gerar mais emprego. Não gerou. Então, dentre essas tantas mentiras, infelizmente, quem sai perdendo é a população. A proposta teve tanta repercussão negativa que nós decidimos retirar de pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Ela sequer chegou a ser votada. E aí o que decide, boy, se ela será votada ou não? É a pressão popular. Eu garanto para vocês, o político tem bastante medo de pressão popular. Então a população tem que estar o tempo todo fazendo esse acompanhamento das pautas para a gente poder resistir contra essa retirada de direito. Então eu sou contra essa PEC. Para mim, a universidade tem que ser pública, gratuita e de qualidade. Ô, Beijo, você estava comentando com a gente aqui, brincando aqui nos bastidores, dizendo que quando você passa lá uma semana inteira em Brasília, né, aí você tem bastante tempo, né, para poder discutir. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui e percebi que você tem mais de 50 projetos, a gente pode afirmar isso, mais de 50 projetos defendidos. Então são muita defesa em favor do povo brasileiro, especialmente do povo maranhão, lá no Congresso Nacional. Nós tivemos agora, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, os profissionais de enfermagem que tiveram aprovado o seu teto. Os municípios têm condições de cumprir? A primeira pergunta que eu estava fazendo aqui, a premissa, é que você disse que é medo da roça de votar. De fato, Humberto, a gente é um dos deputados que mais produz lá na Câmara em números de discurso, em proposições apresentadas, em proposições relatadas. É triste, mas tem deputado que nunca subiu na tribuna. Tem deputado que nunca apresentou um projeto. E aí a sociedade tem que fazer uma reflexão. Esse parlamentar sabe qual é o seu papel em Brasília? Não me cabe eu julgar um ou outro deputado. O bom do político é que ele é julgado pelo povo. Mas isso é dar transparência, isso é amplificar o controle social, isso é amplificar o acompanhamento legislativo. Sobre a pauta dos agentes comunitários de saúde e dos enfermeiros, é uma questão de justiça. É uma categoria que salvou muitas vidas durante o período da pandemia, colocando sua própria vida em risco. Vários profissionais de saúde também perderam a vida na pandemia e com um nível salarial muito baixo. Então nós aprovamos um projeto de lei fixando o teto.
fixando um piso mínimo nacional, e no nosso entendimento quem deve ajudar a garantir esse nível é a União. Por quê? Porque a União é quem tem mais condições. A União é quem tem mais instrumentos para gerar políticas econômicas. É quem pode emitir moeda, é quem pode se endividar, é quem pode abrir linhas de crédito. Então, ao nosso modo de ver, isso inclusive era uma proposta que foi muito comentada na eleição passada, que era mais Brasil e menos Brasília. Na prática, a gente não tem visto tanto isso. Quando a gente vota favorável ao piso salarial, é nessa direção. Sobre essa brincadeira de voltar para a roça, é uma expressão que eu uso o seguinte: eu tento trabalhar bastante por onde eu passo, que eu tenho muito medo de voltar para a roça. Eu vim de uma família do interior do estado do Maranhão, uma família pobre. Meu pai trabalhou na roça, foi garimpeiro, para depois entrar na política. E a gente sabe as dificuldades que o povo maranhense vive. Então, eu faço o possível para dar o meu máximo sempre que eu posso. De manhã tem orvalho, meio-dia tem o sol quente. É um negócio meio difícil. Essa juquira é ruim, viu, meu amigo? O cabo vai, mas não é gostando, não. Deputado, o senhor, nessa sua batalha aí por mais obras, por mais qualidade de vida para o povo do Maranhão, ontem o senhor teve no DENIT, né, com a bancada, acompanhado de alguns membros da bancada. Essa não é uma luta antiga, não vem se arrastando há muito tempo e não se resolve, e nós temos esse problema das rodovias federais, que ela acaba contribuindo para que o Estado não tenha um desenvolvimento econômico. Sem dúvida. O senhor não acharia também que deveria haver uma unidade em torno disso, do que cada um luta por si e apresenta como troféu seu? Sem dúvida alguma, a situação das rodovias federais maranhenses é lastimável. Nós temos uma das piores malhas viárias do Brasil. Quando tu sai bem no Piauí, no Ceará, no Pará, no Tocantins, as estradas já são melhores do que as nossas. Todo mundo já contribuiu um pouco. Quando eu fui coordenador da bancada, eu tive 2 honras. Uma de participar da inauguração do primeiro trecho da BR-135, que era o trecho mais difícil no Campo de Perizes. Ele foi duplicado justamente quando eu estava na coordenação. E outro foi o início do asfaltamento da BR-226, no trecho do Baú ao quilômetro 100, que vai para Presidente Dutra. Para tu veres como a gente está tão atrasado nessa briga, que a gente está lutando para ter BR asfaltada no Maranhão. Tem hora que a gente briga por duplicação, tem hora que a gente briga por requalificação, mas tem hora que a gente briga para ser pavimentada ainda uma rodovia federal, que liga Timon a Presidente Dutra. Então chega a ser absurdo, mas nesse caso a bancada do Maranhão tem feito as cobranças, tem colocado recurso, a responsabilidade é do governo federal. Nessa reunião da última semana eles nos mostraram um bom planejamento, mas o problema é falta de dinheiro. E aí, no meu entendimento, não é falta de dinheiro, é falta de prioridade, porque o governo federal tem orçamento, mas está gastando mal. Qual é o papel do deputado? Aumentar as cobranças, até porque essas cobranças a gente recebe na rua, nas nossas viagens, quando a gente vem fazer uma entrevista dessa. Falando de falta de dinheiro, a gente sabe que a arrecadação, a gente vem divulgando aqui no Jornal da Manhã, que a arrecadação cresceu muito nos últimos... depois da pandemia, a arrecadação dos estados, principalmente do governo federal. Houve aí uns picos de arrecadação muito grande, então não falta dinheiro. Mas nós sabemos que hoje há uma destinação de recursos muito grande, por exemplo, para o Congresso Nacional, que é o RP9. Tem o emenda de relator. A emenda do relator foram mais de 16 bilhões de reais para a emenda do relator, e agora tem mais de 5 bilhões de reais para as campanhas eleitorais. O senhor é autor de projeto para reduzir, para baratear os custos das campanhas eleitorais. Você acha que está sobrando dinheiro para fazer campanhas eleitorais e faltando dinheiro para algumas ações essenciais do governo? Eu sou defensor que nós tenhamos campanhas baratas, porque quanto mais barata for a campanha, melhor vai ser a qualidade dos nossos eleitos, porque tu vai dar mais condições de disputa para todo mundo. Tu imagina uma pessoa que é um garçom. Estou dando um exemplo. Se a campanha custar R$1 milhão, ele não vai ter chance de se eleger. Se a campanha custasse R$10 mil, hipoteticamente, ele teria mais chance de se eleger. Então, quanto a campanha mais barata, melhor fica o debate. Além disso, nós temos que modernizar as campanhas. Campanha não pode ser mais como antigamente, muito gasto com combustível, muito gasto com foguete, com showmício, com distribuição de brinde, que era a realidade das nossas campanhas eleitorais há 20 anos. Campanha tem que ser muita internet, muito debate, muito manifestação do candidato. Até papel está diminuindo em campanha, porque hoje tu faz a campanha toda pelo WhatsApp. Então o desafio é ter campanha cada vez mais baratas. Tem uma máxima que vale em muitas eleições, que é campanha rica,
governo pobre. Campanha pobre, governo rico. Eu prefiro ter um governo com muito dinheiro, com muitas ações, do que ter uma campanha com muito enfeite e pouco entrega depois. Então o nosso desafio é, de fato, baratear as campanhas. Sobre a falta de orçamento, no governo federal a gente tem visto recorde de arrecadação, os cofres estão abarrotados, mas tem uma ausência de política no governo federal. Eu sou do PT, partido do presidente Lula, portanto, quem está me ouvindo tem que dar um desconto na minha crítica, mas eu não posso deixar de fazê-la. Qual é a política hoje de educação do governo Bolsonaro? Tem política para creches? Tem política para valorização dos professores? Tem política nacional para retomada das aulas após a pandemia? Não tem. Qual é a política hoje de saúde do governo Bolsonaro? Ele era contra a vacina, ele se manifestou muito mal na pandemia, por isso que nós morremos, tivemos a perda de muita gente. Qual é a política hoje dele de geração de emprego e renda? Não tem. E quando não há políticas públicas, o povo padece. É por isso que a vida hoje está tão difícil. O preço do gás, da gasolina, o desemprego, alimento, tu chega com R$100 hoje no mercado, na feira, tu não compra quase nada. Vai com a sacolinha balançando no dedo com R$100. Né? Então assim, a realidade hoje joga contra o Bolsonaro, porque a realidade está muito difícil. Ele tem uma máquina de comunicação muito boa, ele é um dos políticos que melhor se comunica. É uma máquina de fake news, de disseminação de informação gigantesca, tem que se reconhecer. Mas, por outro lado, a vida do pobre nunca teve tão difícil como está hoje. Então, o nosso desafio, ao meu ver, é justamente implementar mudanças de políticas públicas. No Maranhão é diferente. No Maranhão, começado pelo governador Flávio Dino e hoje pelo governador Carlos Brandão, tu vê obras e ações em todos os lados, em qualquer área. Educação, nós não tínhamos nenhuma escola em tempo integral, agora tem. Nós não tínhamos escolas técnicas profissionalizantes, foi criado o IEMA, agora tem. A gente, na área de saúde, o governo anterior optou por 72 pequenos hospitais, nem foram entregues todos. O governo Flávio Dino preferiu hospitais regionais. Hoje tu tem um hospital regional em todas as regiões do Maranhão. Tu tem em Balsas, tu tem em Açailândia, tu tem em Chapadinha, tu tem em Pinheiro, tu tem em Santo Inês. Em todas as regiões, tu tem Barreirinhas, tu tem hospitais regionais, Pedreiras e assim vai. Tu pega, por exemplo, o sistema penitenciário. Antes foi transformado. A gente tem as informações a respeito. O crime era controlado dentro de pedrinhas. Os presos cortavam a cabeça de um e jogavam futebol com a cabeça deles. O que é que os presos estão fazendo hoje? Trabalhando para o povo, produzindo bloquete para fazer rua digna, produzindo móvel, produzindo fardamento escolar. E aí a gente prefere um preso comandando o crime ou trabalhando para a sociedade para retribuir o crime que cometeu. Na pandemia, o Maranhão foi um dos estados que melhor combateu a pandemia no Brasil todo. O cara pode dizer, eu não gosto do Flávio Dino. É um direito dele, mas tem que reconhecer que foi um grande governador. E o Brandão, que era o vice, assumiu, vem mantendo o ritmo de obras. E é isso que o povo espera. Que quem vem depois seja melhor do que quem saiu. Vou dar um exemplo. Restaurante popular. Quando o Flávio Dino assumiu, nós tínhamos 5 restaurantes populares no Maranhão. Todos em São Luís. Com a pandemia, voltou a fome. Hoje é um problema grave no Maranhão, a fome. Tem gente passando fome. Como é que tu vai comprar um botijão de gás de 100, 120 reais se tu ganha Bolsa Família? Já estão 140 já. Em alguns lugares aumentando ainda mais. Então, a fome voltou muito forte depois da pandemia. Por isso que o Flávio disse, vamos ampliar o restaurante popular. Ele não se preocupou, mas quem criou foi o governo passado. Não, aquilo que é bom tem que ser ampliado. Pulou de 5 para 100. O que é que o Brandão fez quando assumiu? Já chegou em 110. Já anunciou que vai chegar em 150. E nós queremos que chegue nas 217 cidades. Então o nosso desafio é justamente manter o ritmo de obras que hoje nós temos no estado do Maranhão. Resolvemos todos os problemas? Não. Mas ao meu ver, está no caminho certo. Nós vamos ter que... O Henrique Boy vai fazer mais uma pergunta, porque o nosso tempo já está se esgotando. O pessoal da rádio aqui já está esperando para colocar o intervalo comercial, mas já vamos deixar um convite para você retornar aqui, porque nós temos muitos assuntos. Afinal de contas, são mais de 50 projetos que nós precisamos explicar para o povo do Maranhão do que você esteve defendendo lá na Câmara Federal. Henrique Boy. Deputado, nesse período pré-eleitoral, que a gente não pode dizer que ainda é eleitoral, porque todo mundo tem pré-candidatura, tem aí os sacos de bondade estão se abrindo nesse período. O presidente Bolsonaro apresentou uma proposta, que é essa proposta de criar o teto de ICMS em 17%. Como é que o senhor vê isso e qual é o seu posicionamento diante dessa votação? 1. Proposta eleitoreira, porque está sendo a véspera da eleição. 2. Proposta ineficaz, porque isso não vai reduzir o preço do combustível. Ele está doido para baixar o preço do combustível, não fez a política certa, que era acabar com a PPI da Petrobras e agora quer
reduziu o ICMS. Problema 3, isso significa menos recurso para os governos e para os municípios. Menos recurso na saúde e na educação. E aquela história de mais Brasil e menos Brasília, era só uma peça eleitoral? Então, ao meu ver, essa é uma proposta ruim, pode até ser aprovada, vai ser contida pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem que rediscutir, fazer o debate da reforma tributária e não prejudicar os prefeitos e governadores às vésperas da eleição. Como contribuição relevante dos 18 deputados eleitos, inclusive nenhuma mulher nessa última legislatura, né, que é um fato lamentável. Que contribuição os pares têm dado para o povo do Maranhão? A bancada do Maranhão tem um bocado de problema, mas a gente também consegue reconhecer os nossos avanços. Então a gente sempre luta pelos interesses do Maranhão, independente do partido A, B ou C. Do exemplo das rodovias federais. Tinha um deputado lá da base do governo Bolsonaro e tinha eu que sou da base da oposição. Então o nosso desafio é deixar as brigas políticas eleitorais de lado e fazer objetivamente a defesa do interesse do Estado do Maranhão. Fora isso, tem a liberação de emendas parlamentares, de recursos para as nossas cidades e municípios. Cada um ajuda de uma forma, mas quem julga o político é o povo. Você está colocando seu nome para julgamento novamente? Eu sou pré-candidato a deputado federal, novamente, à disposição para o 3º mandato, tendo acumulado as experiências parlamentares anteriores. Fui secretário 2 vezes do governo Flávio Dino. Disputei a eleição de prefeito de São Luís, acabei em 4º lugar, mas saí de cabeça erguida. Nenhuma denúncia de corrupção contra mim, nenhuma denúncia de incompetência, de malversação de recurso público. Então é essa trajetória que eu coloco à disposição do povo. Mas essa pauta de eleição a gente deixa de agosto para frente. A gente tem que discutir o Brasil e discutir o Maranhão agora. Obrigado, Rubem Júnior, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, por ter aceito o nosso convite para participar da nossa entrevista. Obrigado ao repórter Henrique Bosch, grande jornalista Henrique Bosch, conosco aqui. No próximo bloco a gente volta com os demais colegas, o Carlos Roger, o Henrique Pereira, o Jalber Pereira, juntamente conosco aqui no Jornal da Manhã. Segura aí que a gente volta já.